Eu percebi que os homens estão mais estressados. Acho que estouraram mais balões de homens ali, né? É isso mesmo? Tá? O pessoal tem que relaxar mais, fazer uma pescaria, jogar um tênis. Conhece a história dos três homens que foram, três amigos, estavam estressados igual vocês, e foram pescar, né? E chegando lá, os três conversando, cara, como é que você fez para falar com a mulher que eu tive que prometer um monte de coisa para minha mulher para estar aqui? Ele, o que você prometeu? Tive que prometer que ia trocar a máquina de lavar, que não está muito boa. Aí o outro, o que você prometeu para sua mulher para vir pescar? Aí ele falou, não, eu prometi que eu vou ter que depois fazer uma viagem com ela, só nós dois. E o outro, você prometeu o quê? Não, eu não prometi nada. Como, rapaz, tu não prometeu nada? Tu conseguiu estar aqui sem prometer nada para a mulher? O dia todo pescando, tu não prometeu nada? Não prometi nada. Eu simplesmente hoje, antes de sair, era 5 horas da manhã, eu fui lá, acordei ela e falei com ela o seguinte, amor, eu tô querendo ir pescar. O que você acha? Aí ela resmungou, mas também estou querendo fazer amor agora. Aí ela falou, não, leva o casaco, vai com Deus. Entendeu? É a técnica para desestressar, né? Aliás, o pessoal está fazendo pouco sexo, né? Os casais estão fazendo pouco sexo. E a gente precisa melhorar isso aí, né? Isso é um sintoma de estresse. Os casais estão estressados, estão perdendo a vontade de namorar. Sabia disso? E isso tem sido um problema, tem gerado muita ansiedade no coração das pessoas e pensamentos acelerados e tudo mais. Hoje nós queremos compartilhar, a Claudinha vai depois também falar aqui, princípios seguidos por casais saudáveis. Opa! Quando você vê um casal saudável, não é por acaso. Quem conhece aí um casamento bom, que você olha assim, esse casamento é legal? Levanta a mão. Tomara que seja o seu também, né? Mas você conhece um casamento bom, de um casal assim legal? Pode ter certeza que aquilo não é por acaso. Tá? Então a gente quer compartilhar aqui princípios de casais saudáveis, porque nada produz tanta alegria e tanto estresse na vida do que conviver com pessoas. Aquelas pessoas que normalmente mais se amam são as que mais se ferem. São as que mais têm problema uma com a outra. A gente vê comum filhos feridos com os pais que amam eles, esses filhos. Casais que se amam, mas depois se ferem, se tornam pessoas feridas um pelo outro, né? Então, casais saudáveis, eles seguem princípios de Deus, e não princípios seus, baseados em sentimentos e emoções. Isso é muito importante a gente saber. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Coração, a maioria das vezes que se fala em coração na Bíblia, Deus, na verdade, está falando de pensamento, de sentimento. Então, nesse versículo que fala que o coração do homem é enganoso, na verdade está falando o sentimento do homem é enganoso. Então, nem tudo que ele sente é confiável, é verdadeiro, é da vontade de Deus. Às vezes a pessoa está numa convicção, não dá mais, é isso mesmo que eu quero, vou chutar o balde.
tenho certeza, mas não é aquilo que é o melhor, que é a vontade de Deus. Então, nós não baseamos relacionamento conjugal em sentimento. O amor verdadeiro, ele não é baseado em sentimento. É baseado em atitude, em ação. Né? O próprio Jesus definiu o que é o amor verdadeiro. Diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós damos a nossa vida um pelo outro. Então, casamento, hoje você vai aprender, é dar a vida um pelo outro. Você escolheu casar? Olha, o pessoal que é noivo aí, dá tempo ainda, hein? Você escolheu casar, você escolheu dar a vida para o outro. Ah, mas não sei o que e tal, mas eu tenho que pensar em mim. Sim, mas tem que pensar no outro. É dar a vida para o outro. E por isso que os casamentos dão errado. Por causa do egoísmo. Cada um pensando em si. Não, eu tenho que ter a minha vontade atendida. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. E aí começa a quebrar princípio. Todo problema surge no casamento por quebra de princípio. Né? Então hoje nós vamos ver princípios saudáveis. Né? Temos aqui um versículo da palavra de Deus, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoie no teu próprio entendimento. Se você levar o teu casamento querendo levar no teu próprio entendimento, você vai ter problema. Tem que ser no entendimento de Deus. Qual é a vontade de Deus nesse casamento? Aí a coisa começa a dar certo, porque você vai enxergar aquela pessoa, você vai enxergar aquela situação, aquele problema, como Deus está enxergando. E aí você vai conseguir passar por aquilo ali. Então, casais que seguem princípios de Deus. Vamos ver aqui, ó. Tá dando para ler aí? São mais estáveis, mesmo com alguns focos de ansiedade. Estabilidade. Vão ter problema. Casal tem problema. Mas vão ter estabilidade. Um quê de aventura. Ou seja, o casamento não pode se tornar uma rotina. Tá? Casais que seguem princípios, eles vivem em novidade de vida, eles não param. Um está surpreendendo o outro. Quem gosta de ser surpreendido com coisa boa aí? Levanta a mão. Não é? Por que só no namoro lá que a gente surpreende às vezes? Faz surpresa, ou no início do casamento, depois a gente vai empurrando. Ah, agora eu já conquistei mesmo, né? E no namoro não era assim, tinha surpresa, tinha mais emoção o negócio. Um reconhece e agradece o outro. Reconhecimento, gratidão. Quer ver? Coisa que mata casamento é ingratidão. E sabe como é que Deus cura ingratidão? Diga, como? Perda. É assim que Deus cura a ingratidão. Perda. Deus tira. Aí a pessoa, puxa vida, eu perdi e agora? Aí Deus trata, tá vendo? Você não valorizou, você não foi grato pelo que eu te dei, aí Deus tira para tratar aquele coração. São especialistas em procurar fazer o outro feliz. Minha missão é fazer o outro feliz. Tá? Então a sua missão, olha para o seu lado. A gente repete isso toda vez, né? Diga assim, a minha missão é te fazer feliz. Aí fala, puxa vida, repetiu isso de novo, já falou semana passada. E eu estava lendo a Bíblia esses dias, e eu perguntei para Deus, por que o Senhor repete a história, as mesmas histórias, quase nos 4 evangelhos? Aí a gente está lendo em Mateus, daqui a pouco vai em Lucas, Marcos, encontra a mesma história. Vai em Lucas, encontra a mesma história. Aí Deus falou ao meu coração, porque vocês são burros. Eu repetindo, vocês já fazem errado?
Imagina se eu não repetir. Deus falou, não, tem que repetir na cabeça de vocês, porque vocês fazem errado, vocês têm que aprender por repetição. Se doa, casal que segue o princípio de Deus, se doa muito e se cobra pouco. Muita cobrança gera estresse. Casal que segue o princípio de Deus tem mais doação, tem mais entrega. Não quer ficar mudando o outro. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que fazer assim. Ele faz primeiro. A pessoa se doa primeiro. A pessoa muda primeiro. Mente madura se prende ao essencial. Casal que segue o princípio de Deus, ele se prende naquilo que é mais importante. Ele não fica se pegando. Tem casal que briga porque caiu um farelo no chão. Já viu isso? Aí a mulher grita, eu limpei isso aí agora. Você não valoriza. Já faz você não reconhece o meu trabalho. Né? Às vezes uma coisa simples se prende a coisas pequenas, às vezes defeitos pequenos. Lembra do exemplo da pasta de dente? Né? Eu e a Claudinha, a gente já decidiu a não brigar mais por coisas pequenas. Já tem tempo. Ela apertava a pasta de dente de qualquer jeito, eu olhava aquela coisa disforme e eu pensava, mas por quê? Será que ela tem algum problema na mão? E apertava a pasta não saía nunca, tinha que, né? Porque aí eu pensei, não, vale a pena se estressar por causa de pasta de dente? Ela tem a dela e eu tenho a minha. Tá certo que de vez em quando ela pega a minha. Mas a gente não se estressa mais por causa disso. É besteira, né? Ela tentou me ensinar a guardar a roupa no lugar. Tempão. Aí ela pensou, quer saber? Não vou deixar esse negócio para lá. Né? E às vezes ela guarda para mim, às vezes eu guardo, e a gente não se estressa porque é coisa pequena. O que vai fazer isso, a diferença que vai fazer no nosso caráter daqui a 5 anos? Qual a diferença que vai fazer isso? Né? Então, o casal que segue princípio, ele é seletivo. Não, isso aqui vale a pena. Isso aqui envolve caráter. Isso aqui envolve pacto. Você entendeu? Isso aqui é importante a gente conversar. Aquilo ali é besteirinha. Vamos deixar para lá, vamos seguir em frente, porque não vale a pena. Valorizam o que o dinheiro não pode comprar. O que o dinheiro não pode comprar? Respeito, amor, carinho, fidelidade. Isso não pode. O dinheiro não pode comprar. Valorizam mais essas coisas. Relacionam seus próprios defeitos e investem em crescer. Reconhece seus defeitos. Investe em crescimento. Vocês estão investindo em crescimento. Podiam estar em casa assistindo o jornal lá, né, que só aparece notícia ruim. Podiam estar lá descansando, saíram de casa para vir aqui ouvir a gente falar, para aprender um pouquinho com a gente, que a gente também está aprendendo até hoje. Isso é investimento, vocês vão colher isso aí. E sabe uma coisa interessante? Tem casais da igreja que eu sei que tem problemas conjugais, que tinham que estar aqui e não estão. Estão passando por dificuldades, mas não decidiram investir. Não decidiram pagar o preço, falar, não, nós vamos lá porque a gente precisa aprender e a gente pode melhorar nosso relacionamento. Se acomodam. E depois, muitas vezes, começa a vir o problema de novo, né? Deus mostra, ó, você devia estar lá,
Você devia estar lá aprendendo princípios. Falam sobre suas emoções, sonhos, pensamentos profundamente. Casais saudáveis compartilham, abrem o coração um para o outro, falam dos seus sentimentos, necessidades, emoções. Cooperam um com o outro, companheirismo. Os casais saudáveis são assim. Casais que seguem suas emoções. Intensamente instável. São instáveis. Tem uma relação tediosa, rotina. Casamento é ruim, estressante. Reclamação constante. São individualistas, egoísmo, não pensam em doação, um cobrando o tempo todo porque quer a sua vontade sendo atendida, se cobra muito, se cobram muito, né, um do outro e se apoiam pouco. Valorizam o trivial e brigam por tolices, besteiras, coisas pequenas. Valorizam o que o dinheiro pode comprar. Escondem seus defeitos e se especializam em apontar os defeitos do outro. Enxerga mais defeito no outro, não enxerga em si. Ah, ele não faz isso, ele é assim assado, ela é assim assado, ela tem que melhorar. Competem um com o outro. Ferramentas para casais saudáveis. Então você vai ouvir agora algumas ferramentas que a Claudinha vai passar para vocês. Então nós estamos vendo aqui que casais saudáveis seguem princípios no seu relacionamento. Que princípios são esses? Princípios de Deus, não foi isso? Jefferson começou ali, casais que seguem princípios de Deus são casais saudáveis. Casais que seguem, então, suas emoções são casais não saudáveis, né? Para a gente não falar que estão adoecidos. E agora a gente vai ver aqui, então, ferramenta para casal saudável. Se nós vimos que para ser saudável não podemos ter um relacionamento baseado em emoção, então, quais são as ferramentas, então, para a gente ter um relacionamento saudável? Fala para o seu marido, para a sua esposa. Vamos prestar atenção agora se a gente tem essas ferramentas, se a gente usa, se não, vamos aprender a usá-las. Você vai deixar o passador aqui para mim? Tá. Primeira ferramenta é não cobrar excessivamente. Vamos repetir? Não cobrar excessivamente. Perceberam que é impossível não cobrar. Então, a ferramenta é não cobrar de que forma? Excessiva. Você já pode combinar na sua mente aí, combina com você mesmo, combina depois com seu marido ou sua esposa, de vocês separarem um tempinho essa semana para um perguntar para o outro: você se sente cobrado por mim excessivamente? De que forma? Em quê? Às vezes é numa bobagem, mas é importante você perguntar. Alguém aqui já perguntou para o seu marido ou para a sua esposa essa pergunta direta, assim, ó, você se sente cobrado excessivamente por mim? Quem já perguntou faz assim. Quem quer perguntar agora faz assim. Muito bem. Então você já decidiu uma coisa hoje, não é? Fazer essa pergunta. Agora você precisa decidir não cobrar excessivamente. Uma pessoa saudável não constrange a outra. Controle excessivo traz constrangimento. E se você é saudável, você tem tudo para ter um relacionamento saudável. E não cobrar excessivamente significa que você está optando por respeitar aquela pessoa, por não constranger aquela pessoa e por não exigir o que ela ainda não está pronta para dar.
Que às vezes nós queremos coisas que o outro ainda não está pronto para dar. Casais doentes cobram excessivamente um do outro. Que tipo de cobrança? Cobrança excessiva referente a ciúmes, inveja, crítica, necessidade de ser o centro das atenções. São tipos de cobrança que a gente pode fazer no nosso relacionamento. Todos falham, você vai falhar. Seu marido vai falhar e você, esposa, também vai falhar. Qual é a sua atitude quando o outro falhar? A gente está treinando lá em casa uma coisa que é bom humor. Sabia que o bom humor se treina? A gente tem duas opções quando uma coisa está errada. Diga, se irá e dar risada. Porque a minha filha, Beatriz, ela fala que eu sou esperta para umas coisas, mas muito bizonha para outras coisas. Ela, mãe, meu Deus, mãe, tem hora que tu é muito bizonha. E já tem um tempo que eu decidi dar risada das minhas bizonhices, porque elas são incríveis. Então, ou eu rio ou eu choro. E aí eu prefiro rir delas. E aí, às vezes, eu começo a falar para o Jefferson, ele ficava antigamente olhando para mim assim, pensando qual que é a graça dessa burrice. Porque a burrice para o outro é irritante. Aí, de tempo para cá, ele tem dado risada da minha burrice. Isso é muito bom. Nossa, você se sente assim, tão livre, tão normal. Você não sente uma pressão assim. Nossa, o que eu fiz foi tão sério assim, né? Se decepcionou. Então, um casal saudável, ele pode treinar o bom humor. O bom humor se treina. Você pensa, não, isso aqui foi o cúmulo, mas chega a ser engraçado. Então, vamos dar risada ao invés de ficar brabo. Você pode treinar ser solidário, se coloque no lugar do outro. Como nós temos 3 filhas, a gente tem qualidades diferentes em filhas diferentes e defeitos diferentes em filhas diferentes. Por isso, a gente treina, uma das nossas filhas, há muito tempo atrás, hoje ela é vendedora. E ela é boa vendedora, ela bate meta, ela é bem dedicada, ela é muito esforçada. Mas quando ela teve o primeiro emprego dela, ela seria o que eu falei que eu sou hoje em algumas situações. Ela foi muito bizonha, assim, ela deu muito furo no começo. E aí eu e o Jefferson, dificilmente a gente vai se irritar. Quando a gente é atendido, a gente começa a pensar, não, que vontade de pular o balcão e a gente mesmo se atender. Nós 2 pensamos isso, com atendimento não tão eficiente. Aí, os 2 pensam a mesma coisa em seguida. E se fosse a nossa filha que estivesse ali, aprendendo esse trabalho e atendendo as pessoas, como a gente queria que tratassem ela no começo, até ela virar uma boa vendedora. Então, a gente decidiu ser solidário aos vendedores, até mesmo os bizonhos. A gente decidiu ser solidário. E por que em casa a gente não pode decidir ser solidário? Ser tolerante e ter bom humor. E promover o outro ao invés de rebaixar. Quem aqui acha sinceramente que pode aumentar a sua dose de bom humor? Faz assim. Isso, nós podemos. E se nós temos um bom humor, uma dose boa de bom humor, vai diminuir o nosso nível de exigência. Porque o nosso bom humor diminui o nível de exigência com coisas desnecessárias. Exigência excessiva, cobrar o outro excessivamente. Então, trocar a cobrança excessiva pela tolerância, tá bom? Por exemplo, tem homem, isso eu vou dar um exemplo básico, uma bobagem, mas você sabe, mulher, e você sabe, homem, quando você cobra demais. Eu sei quando eu cobro demais. A sobrancelha do Jefferson já sobe, sim. Eu já sei que eu tenho que dar um passo para trás. Você cobra demais, Deus vai te mostrar e você deve saber. Mas às vezes o homem chega em casa, ele quer tudo arrumado. Você já conheceu, não precisa ser o seu marido, mas você já conheceu algum homem, já ouviu notícia de algum homem que quando chega do trabalho quer tudo impecável? Quem já teve notícia de algum homem assim? Levanta alto. Deu para perceber que são vários. Isso é cobrar excessivamente. Isso é um perfeccionismo. Não foi você que ficou em casa ali o dia inteiro lidando com os imprevistos, com tudo que aconteceu. Então, isso é uma forma, pessoas que agem assim. Mulheres que cobram excessivamente presença 100% do homem. Não pode jogar uma bola,
não pode fazer um exercício, não pode sair com um amigo. Uma coisa assim de cobrar excessivamente. Eu estou dando uns exemplos meio assim, talvez que possa ser a realidade de uns e não de outros, mas usa sua mente e pede a Deus para trazer a sua mente. Isso eu aprendi. Eu achava, até uns 10 anos atrás, sei lá, por aí, 12, que quem mandava na cozinha era a mulher. Eu achava isso porque eu cresci numa casa onde quem lavava toda a sujeira era a mulher, quem limpava tudo era a mulher, quem fazia comida era a mulher, quem ficava o dia inteiro arrumando tudo era a mulher. Então, para mim, cozinha era da mulher. E aí o Jefferson, quando ia para a cozinha, ele ia preparar uma comida e pegava uma panela que não era para aquela comida. Eu, não pode ser essa panela aqui, essa panela não é para isso, tem que ser essa panela aqui. Não, mas esse não é o copo para isso. Não, essa travessa não é para isso. Essa faca não pode cortar isso. E eu fiquei por anos, ele me aturou por muitos anos assim. De vez em quando vem os resquícios. Aí eu dou uma segurada porque eu já decidi e já aprendi. Então eu era assim. Aí um dia eu fui para uma palestra de mulheres que falou assim, você quer ser a rainha do castelo? Aí eu, opa, claro que eu quero ser a rainha do castelo, não é? E a cozinha faz parte do meu castelo. E a palestrante falou, esse castelo tem um rei. E ele é rei da cozinha também. Se ele quiser fritar ovo na leiteira, se ele quiser fritar bife no fogão que você acabou de limpar, se ele quiser comer uma batata frita que vai feder a casa inteira, que está cheirosa, porque ele é o rei do castelo. E aí eu, caramba, né? Eu entendi que tem cobranças exageradas que a gente faz um com o outro, tirando a liberdade. Isso serve para homem, mulher, mulher, homem. Cada um vai pensando aí a área que você pode estar caindo na tentação e na prática de cobrar excessivamente. Esse versículo, geralmente as cobranças são acompanhadas de quê? Palavras. Não é? Normalmente a gente não cobra usando palavras, então olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ler juntos? No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então não cobrar excessivamente requer que a gente modere os lábios. Requer que a gente fale menos. Requer, como Jefferson disse, que a gente deixe coisas para lá, e a língua coça e tudo mais, e às vezes a gente fala com o olhar, então requer que a gente faça menos olhares. Então, ponto 1, que a gente acabou de ver agora, de ferramenta, qual é a primeira ferramenta que você está na mão? Não cobrar excessivamente. Vamos repetir? Não cobrar excessivamente. Quem já vestiu a carapuça e pensou em alguma coisa que você pode melhorar, faz assim. Ótimo. Segunda ferramenta. Essa é difícil. Sabe por que essa é difícil? Nós temos uma mente programada desde a hora que a gente nasce, praticamente como a gente é criado, a doar esperando retorno. É ou não é? Não, mas o que eu vou ganhar com isso? Se você nascer lá no Rio de Janeiro, então, acho que você, antes de aprender a falar, já aprende a negociar e a querer se dar bem. O que eu vou ganhar com isso? Naturalmente. E a gente, às vezes, vai para um casamento perguntando o que eu vou ganhar com isso. Enquanto que a ferramenta do casal saudável, daquele que tem relacionamento saudável, é justamente doar sem esperar retorno. Se os dois doarem sem esperar retorno, os estresses vão ser menos, as batidas vão ser menores, as explosões vão ser menores e as frustrações vão ser menores. Sabe o que eu descobri? Pense uma gaiola. Uma gaiola grande, assim, tipo uma jaula. Abre a porta da gaiola. Entra dentro da gaiola. Fecha a porta da gaiola. Estar preso dentro da gaiola é fazer as coisas esperando o retorno. Você vai ficar mal, irado, cansado, decepcionado, estressado, desanimado, triste, se aquele retorno demora para vir ou não vem na área que você quer. Então, resumindo, você está livre ou preso se você doa esperando o retorno?
preso. Preso, porque você não tem liberdade nenhuma em ser aquela pessoa bondosa, que se doa, que faz o bem. Aquilo não é uma coisa, uma liberdade que você tem em Cristo, porque você está o tempo todo preso pelo desejo, pelo vício de pensamento, que você precisa ter algo em troca. Muito bem. Só que quando nós sabemos que podemos doar sem esperar em troca, nós somos livres para amar e continuar doando. A gente não trava, nada nos impede, porque a gente está com aquela liberdade de que a gente faz pelo bem do outro e não pelo nosso bem. Por exemplo, você pensa assim, eu quero que meu marido conserte a torneira, ou eu quero que ele me leve para passear. Já sei, vou caprichar na janta hoje, vou ser o máximo. É legal caprichar na janta? É legal ser o máximo? É, mas se você fizer isso esperando o retorno, que ele conserte a torneira ou te leve para passear, ele chega, ele não conserta a torneira, ele não te leva para passear, qual vai ser o teu sentimento? Frustração, decepção, e se você não tirar rapidinho, já vira ira, e já vira às vezes em vingança. Então você acaba estando dentro da gaiola. Porque você não está livre para amar e expressar os seus sentimentos sem depender do reconhecimento do outro. Você está ali, esperando o retorno. Então, isso é uma armadilha. Diga, eu posso cair na minha própria armadilha, se eu me doar esperando o retorno. Essa é a questão. Então, a segunda ferramenta é doar sem esperar retorno. Eu li recentemente que saber ser grato é um dos segredos da felicidade. Foi feita uma pesquisa que pessoas gratas são emocionalmente mais saudáveis. Só que, por outro lado, você praticar a bondade sem esperar a gratidão também te traz saúde emocional e até mesmo física, porque você está livre. Você é grato, você é mais saudável, mas você pratica a bondade sem esperar a gratidão. Esse também é um grande segredo da felicidade. Fala para quem está do seu lado, praticar a bondade sem esperar a gratidão, sem esperar reconhecimento, é um dos segredos da felicidade. Porque, do contrário, você pode se frustrar, perder a sua alegria e fazer coisas pela motivação errada, pelo interesse. Muito bem, você precisa programar somente as suas emoções, colocando os pensamentos de Deus e agindo no seu relacionamento com os pensamentos de Deus na sua mente, para você conseguir botar em prática, conseguir saber usar essa ferramenta aqui. Vamos para a terceira ferramenta? Essa é fantástica. Essa você pode, fala assim, Deus, faz isso entrar bem direitinho na minha mente agora. Porque isso serviu para muito para mim e para o Jefferson na área de filhos. Isso serve para você, marido, mulher, isso serve para você com amigos, mas isso serve para você dentro de casa com seus filhos. Grave bem isso, principalmente filhos jovens e filhos adultos. Essa ferramenta diz assim, conquiste primeiro a emoção, depois a razão. Pensa nessa frase. Vamos repetir. Conquiste primeiro a emoção, depois a razão. Sabe o que isso significa? Falação sem você ter o coração da pessoa não adianta nada. Sermão, se você perder o coração do seu filho, da sua esposa, do seu marido, não adianta nada. Discurso, se você não tiver o coração, se você não tiver aquela emoção trazida para perto de você, se a pessoa não está ali ligada com você emocionalmente, não tente chegar na razão, senão vai ser só blá, 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 blá. Alguém já passou a situação assim com o marido ou com a esposa que o outro estava falando e você pensou blá, 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 blá? Claro que sim, né? Ou isso só aconteceu algum dia lá em casa. Tem vezes que ele fala e você faz aquela cara de que você decidiu respeitar, mas por dentro você está
não querendo e não pensando, eu não vou ligar para nada disso. Aí depois, graças a Deus, a gente volta ao juízo perfeito e faz o certo. Mas na hora, se aquela emoção está desconectada, se você perdeu o coração daquela pessoa, se ela perdeu o seu coração, não adianta falar. Então, com o filho vai entrando na adolescência, vai ficando jovem, vai ficando adulto, é o mesmo princípio marido e mulher. Tenha a emoção daquela pessoa, para depois você apontar o erro. Aí eu fiquei pensando, como é que a gente conquista primeiro a emoção, depois a razão? Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Por causa de um texto que eu vou ler para vocês, de um exemplo de Jesus, eu cheguei à conclusão que a gente pode conquistar primeiro a emoção, para conseguir chegar na razão da pessoa, para aquilo que a gente falar ser realmente ouvido e entendido pela pessoa, quando a gente está realmente interessado naquela pessoa e quando a gente está amando a pessoa naquele momento, quando a gente se importa com ela. Mas quando a gente se importa com a gente, vai ser só discurso, porque há uma desconexão. A minha emoção e a emoção daquela pessoa não estão ligadas. Eu não tenho mais o coração daquela pessoa. Então, a emoção deve ser o alvo da razão. Quando eu falo aqui de emoção, eu falo dos sentimentos daquela pessoa por você. Você não pode deixar de amar, você não pode deixar de cuidar, você não pode deixar de se importar, você não pode deixar de demonstrar para ela que a vida dela e o bem-estar dela é importante para você mais do que qualquer outra coisa errada que ela esteja fazendo. E aí, você não perdendo essa conexão, você consegue corrigir aquilo que é preciso. Tem um versículo que diz assim: os lábios do justo sabem o que agrada. Você sabe o que agrada sua esposa e seu marido? Mas a boca dos perversos somente o mal. Nós podemos usar nossa boca da forma que agrade, com amor, e assim a gente conquista a emoção para poder ir naquele assunto que a gente precisa conversar e discutir. O próximo versículo, por favor. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Doce para a alma, doce para as emoções. Palavras podem ser doce para a nossa emoção. Não é o que você fala, mas como você fala. E se realmente, quando aquela palavra é dita, se a pessoa sente que você está se importando com ela. Ou se você está se importando apenas com o problema que ela está te causando. Perceberam que são duas coisas diferentes? Se importar com a pessoa ou se importar porque ela está trazendo um transtorno para você? E nessa hora Deus diz que favo de mel são palavras suaves. E elas são doces para a nossa alma e saúde para os ossos. Você já pensou que há poder na sua boca dado por Deus para abençoar até fisicamente, até a saúde de quem convive com você pelas palavras que saem da sua boca? Que você pode tocar a emoção das pessoas que você mais ama se você se importar e cuidar as palavras que você usa? Uma outra forma de você conquistar primeiro a emoção, depois a razão. Há muitos anos atrás, eu fiz um estudo para mim mesma, que dizia para as mulheres, ensinando as mulheres, né, como se relacionar com maridos e filhos. Mas naquela época acho que eu só ouvi marido. Não prestei muita atenção que isso podia ser usado com filhos, mas o princípio era ilumine-se. Repitam, ilumine-se. Eu vou dar um exemplo com Magu e Isabel, que eles são artistas. Vocês podem me ajudar? E vim aqui fazendo favor? Porque isso é fantástico. Esse princípio, ilumine-se, faz com que a gente saiba usar aqui essa ferramenta que é conquistar primeiro a emoção, depois a razão. Sobe aqui e vamos tentar fazer ao vivo. Deixa eu pensar que eu estou inventando isso agora para ajudar vocês a entenderem o ilumine-se. É assim. Acho que a Isabel vai fazer bem. Então, deixa eu ver. A Isabel está aqui. E o Magu, fica lá na escadinha, por favor, fazendo favor. Tá bom.
Eu vou fazer uma ilustração inventada aqui, tá? Não real. O Magu, no momento, não está com muito cartaz com a Isabel. E ele tem estressado ela, o coração dela está meio chateado com algumas coisas, ela precisa encontrar a melhor hora para falar com ele, ela precisa encontrar a melhor forma para chegar na razão. E ela já está meio que por aqui e está perto da hora dele chegar do trabalho. Espera aí. Muito bem, ele vai chegar do trabalho, está abrindo a porta e está entrando em casa, na sala. Balãozinho de pensamento. Ai, podia ter demorado um pouquinho mais para voltar para casa, é hoje. Vai começar. Balãozinho de pensamento. Porque a Isabel não aplicou o princípio do ilumine-se, que é conquiste primeiro a emoção, depois a razão. Agora volta lá. Ele continua sendo o marido dela, mas ela está estressada, chateada, frustrada, mas ainda é o marido dela? Sim, ela é burra ou inteligente? Inteligente. Então ela vai usar o princípio do ilumine-se. Ele chegou do trabalho. Foi bom ou foi ruim encontrar essa mulher chegando em casa? Tá. Finge que o Magu agora é o pai e ela é a filha. E essa filha tá te deixando meio descabelada e você chama e você encontra com ela em algum lugar. Vai para lá, Magu, fazendo favor. A Isabel fica aí. Aí o Magu preparou uma janta e tá cheio de convidados lá na casa dele e a filha chegou. A filha chegou pra janta. Que roupa é essa? Isso são modos? O que você tá parecendo? Tá louco? Passar vergonha no meio do meu convidado? Balãozinho, da próxima vez eu nem apareço. Sabia que não tinha como agradar esse pai. Tá. Agora ela chegou para janta. Que bom que você veio para jantar com a gente. É uma honra você. Muito bem. Ilumine-se. Ele usou o princípio ilumine-se. Depois, ele pode até sentar e falar com ela ali no cantinho. Filha, pedi uma coisa para você. Troca lá essa blusa lá ou bota um sutiã. Mas a primeira imagem que ela viu do pai ou que ela viu do marido mostrou a minha presença, ainda fica feliz com a sua presença. Independente de como do que está o nosso relacionamento, eu ainda amo você. Eu ainda estou com você. Isso é o princípio de conquiste primeiro a emoção, não perca o coração. Conquiste a emoção para depois chegar na razão. O contrário não funciona. Do contrário, lembra? Blá, 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 blá. Obrigada, eu não falei que eles eram bons? Fantásticos. E aí, eu quero ler para vocês uma lição, assim, de Jesus, que segue esse princípio, que é conquiste primeiro a emoção para depois chegar na razão. A gente está falando aqui de relacionamentos. Então, eu vou ler João 8, que eu achei incrível para esse exemplo, porque Jesus é sabedoria em pessoa, e diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Adultério, certo ou errado? Muito bem.
Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, ela nos orienta a apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Tá, mas nós vamos ver a conduta de Jesus, o mestre dos mestres, o próprio Deus, aquele que pode corrigir, ensinar qualquer pecado. E aí vamos ver. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Tempo para pensar. Tempo para não dar resposta precipitada. 30 segundos para você ter menos chance de falar o que não deve. Ele começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês, pense que você é aquela mulher, tá? Adúltera. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Antes de Jesus falar isso, quando ele se levantou para falar, imagine tudo o que passou na cabeça daquela mulher. Nossa, ele sim pode dizer para me apedrejarem. Ele sim pode dar um veredito aqui justo. Ele sim pode me chamar de pecadora e detonar comigo aqui em público. Ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão sem nenhum discurso, sem chamar os mestres da lei de burros, sem falar alto, sem acusar a mulher. Agora a gente está pensando em conquistar primeiro a emoção para depois chegar na razão. Imaginem como ficou o coração dessa mulher em relação a Jesus. Ele não me envergonhou, ele não me expôs, ele não me acusou, mas só que Jesus, ninguém está falando aqui para você ser um trouxa e ser um passivo. Continua aqui, vamos ver o que ele fez. Continuou escrevendo no chão, os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela: ninguém, Senhor. A emoção dela, Jesus tocou na emoção dela. Jesus ganhou o coração dela com o respeito que teve por ela. Ninguém, Senhor, chamou Jesus de Senhor. E ele disse: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Ele deu o ensino? Ele chegou na razão? Ele falou para ela largar o pecado? Mas antes ele chegou aonde? Sabiamente na emoção. No coração daquela mulher, quando Jesus chegou a dar o ensino para chegar na razão, não tinha mais barreiras na emoção, porque ela se sentiu amada e respeitada. Diga: eu preciso aprender a usar a ferramenta de chegar na emoção para depois na razão. Perceberam que é uma prova de amor? Muito bem. Próxima ferramenta. Ser um bom comprador de emoções. Muito bem. Quem aqui tem costume de comprar alguma coisa faz assim? Vocês não vão no mercado, não? No açougue, na padaria? Quem tem costume de comprar alguma coisa faz assim? Tá bom, todo mundo compra alguma coisa. Você, quando vai no mercado, você compra as batatas podres? Por quê? Não quer jogar o dinheiro fora nem passar mal. Você, quando vai comprar carne e ela está meia verde, você compra? Não. Lá no Rio de Janeiro, como que é o nome daquele negócio que o pessoal bota nos carros para esconder os podres? Não, mas tem um nome que você falava sempre quando a gente casou. Tá. Plastique. Quando eu casei, eu não sabia como que comprava carro, eu nunca tinha comprado carro, não tinha nem carro lá em casa. E o Jefferson, a primeira vez que a gente foi comprar carro, ele: peraí, Claudinha, deixa eu ver.
O que você está vendo, amor? Ele, não, porque bota um plastique nos podres para esconder o podre do carro e depois esse podre aí vai para tudo. Aí eu, então tá. Então, eu fiquei craque em achar podre em carro, porque lá a gente não comprava carro zero, né? A gente comprava carro usado, então tinha que sair a caça aos podres. Aí ele ia comprar carro, ia comigo, ele via a parte mecânica e eu ajudava a olhar se tinha podres ou plastique. Porque ninguém quer comprar coisa deteriorada, não é assim? Você quer levar para casa um carro todo podre, só disfarçado ali com massa? Não. Tá bom. Você quer comprar uma pulseira que não é de ouro e pagar o preço de ouro? Não. Então nós queremos fazer compras do quê? Compras boas. Por quê? Porque envolve a nossa vida, envolve o dinheiro que a gente desembolsa, que são horas de trabalho. Então, eu quero fazer compras boas. Mas por que nós não aprendemos e a gente tem se preocupado, Deus tem tocado muito nosso coração aqui na Nova Kids, de ensinar as crianças também como pegar a palavra de Deus, para aprender a educar e a proteger as suas emoções, porque nós não aprendemos desde pequeno a ser bom comprador de emoções. A mãe às vezes ensina o filho a escolher banana, a escolher melão, a escolher abacaxi. O filho homem também, ou de repente você ensina a ver se o carro está podre. Mas quem de nós realmente pode dizer, eu sou um bom comprador de emoções? O que isso significa? Vamos lá. Por quê? Se eu posso comprar coisas materiais para consumir, você sabia que nós somos consumidores de emoções? Que o outro desperta em nós? O outro chega para você e te xinga. Teu marido está atacado, fora do espírito, ficou doido e te xinga. Você fica mal, sofre, descabela, vai para o ringue com ele. Você acabou de comprar uma emoção estragada, da ira. Ele te vendeu aquilo ali, com a atitude dele. Você pegou para você saiu dali irada, venenosa, com dor de cabeça, coração acelerado, gelada, suando, sei lá como cada um fica aqui quando fica doido. Comprou uma emoção, consumiu algo que não era para você ter consumido. Jesus caiu nessa provocação aqui dos mestres da lei? Não pertencia, ele não comprou aquela conversa fiada. Ela não teve poder sobre as emoções dele, ele continuou calmo, ele continuou ponderado. Quem foram os ignorantes? Os mestres da lei. Quem foram os desrespeitosos? Querer pegar Jesus ali, desrespeito, os mestres da lei. Mas ele manteve a linha. Você já tinha pensado que você e eu podemos estar consumindo emoções que não deveriam nunca entrar na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida? Eu contei aqui no Nova Teens que eu tenho uma amiga que há muitos anos atrás aconteceu um negócio com ela e o homem virou para ela, filha do capeta. E ela ficou muito mal, muito mal. Ela comprou aquela emoção e ficou envenenada, sofreu. Agora, não sei quantos anos depois, aconteceu uma situação no trânsito e o homem chegou para ela, filha do capeta. Foi lindo ela me contando. Ele falou assim, filha do capeta. Eu pensei, nem sou. E por que quando o marido da gente fala coisa que não devia, ou quando o filho fala para você coisas que não deveria, ou quando pais falam para você coisa que não deveria, ou amigos, você compra aquilo para você e carrega aquilo por onde você vai o dia inteiro, estraga teu dia, estraga tua noite, seu feriado e seu final de semana. Compra errada. Compra emocional errada. Você trouxe para sua vida. Diga, eu não quero trazer para minha vida. Deus pode te dar uma sabedoria de ser um consumidor saudável de emoções saudáveis. Ninguém pode enfiar dentro de você uma emoção se você não deixar. Você escolhe ouvir filha do capeta e ficar à beira da morte numa cama lá sofrendo, ou você pode escolher não sou. Incrível, não é? E Jesus foi um exemplo disso, é um exemplo disso para a nossa vida. E passa o versículo, fazendo favor.
Vamos ler junto? Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Dele procede a sua fonte de vida. Você está meio mal? Seu marido e sua esposa ainda têm poder de deixar você meio mal? Seus filhos ainda tiram a tua alegria e deixam você detonado. A gente teve que aprender isso. A gente teve que aprender a conquistar primeiro a emoção das nossas filhas para depois chegar na razão. Não foi rápido, não. E a gente demorou muito para entender esse princípio. A gente nem sabia que existia. A gente achou que pai tem que ser razão e pronto, é isso, e pronto, e acabou. E eles escutam 1/3 ou muito do que a gente fala, quando a gente não tem a emoção. E esse outro princípio também de comprar emoções. Porque pessoas têm o poder de nos despertar emoções ruins se a gente deixar. Pode vir aquela sensação ruim na hora e você decide o que vai fazer com ela. Se você vai carregá-la com você ou não. Jesus curou a orelha do soldado. Quando Pedro cortou lá a orelha do soldado, Jesus curou. Ele podia ter achado bem, certo. Nossa, era o de menos. Vamos lá, vamos cortar a cabeça agora. Sabia a emoção que ele queria carregar com ele. Sabia que ele não queria carregar vingança, que ele não queria carregar ira. Saber ser um bom comprador de emoções, Jesus é um exemplo tão fantástico nisso, que ele conseguiu conviver com Judas, sabendo que ia ser traído, sem escândalos, com poucas palavras. E às vezes nós não conseguimos conviver com a nossa esposa, com o nosso marido e com nossos filhos, porque compramos as emoções piores do mundo. Qualquer um pode invadir o nosso coração, causando mal e estragando o nosso dia, se a gente deixar. Mas os pensamentos e as palavras de outras pessoas só podem nos atingir e realmente andar com a gente se a gente decidir carregar. Como que você pode escolher não carregar? A decisão é minha, é sua, ninguém pode decidir por você. Jesus não falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Quem ficou bem tendo uma emoção saudável e estável? Jesus. Quem que fica mal quando fica louco com o que o outro está fazendo? A gente. Então, o que Jesus fala não é para a gente ser uma pessoa popularmente que diz sangue de barata, né? Que pode tudo, não é isso. Mas uma pessoa que protege as suas emoções. Aí como? A gente separou aqui Filipenses 4:8. Diga assim, esse texto dá um choque de proteção na minha emoção, na minha vida e na minha mente. Ele é fantástico. E cada vez que eu exploro ele, eu acho ele mais fantástico ainda e mais completo. Alguém te fez uma ofensa, ou seu filho ainda não está do jeito que você queria, ou seu marido ainda não está como você gostaria, ou sua mulher ainda não chegou no ponto que você gostaria para alguma coisa determinada. Você escolhe. Por que você escolhe? Porque olha o que está aqui. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, ou nobre aqui, né? Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Fala, vou ter que fazer uma faxina agora. Faxina. Por que a gente fica mal? Porque resolve ficar pensando naquilo que não é puro. É verdadeiro, aconteceu comigo. Não, mas é verdade, não é mentira. Está escrito que se for verdadeiro, tá, é verdadeiro. Mas tem algo de excelente ou digno de louvor para ocupar o meu pensamento?
É de boa fama? É amável? Então decida. Eu já decidi não pensar mais nisso. Eu já decidi que meu marido, quem vai transformar ele é Deus, não sou eu. Eu já decidi que não vou querer perder de ter a emoção dele, de ter o coração dele na minha vida. Eu já decidi que não sou eu quem vou mudar a situação. E não deixar o outro me jogar para baixo. Então, como que você pode ser um bom comprador de emoções? Escolhendo o que permanece. Você pode escolher o pensamento que vem na sua cabeça? Quem acha que pode? Quem acha que não pode? Tá, os dois estão certos. Primeiro, já veio pensamento na sua cabeça sem você querer? Quem já teve pensamento sem querer? Todo mundo que respira já teve um pensamento e vários por dia sem querer. Mas você pode escolher continuar pensando naquilo, acreditando naquilo, martelando a sua mente de forma doentia e sofredora por aquilo, ou você pode escolher colocar seus pensamentos no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente e digno de louvor. Isso compete a você. Às vezes eu atendo as pessoas que chegam e olham para mim, aí eu falo assim: você vai ficar até quando deixando a sua emoção dominar a sua vida? Você está sendo dominado pela sua emoção? Pega o leme e dirige a sua vida com os seus pensamentos e atitudes e verdades de Deus nela, e não seja mais guiado pela emoção. Então, a gente escolhe as emoções que a gente vai carregar. E o Jefferson vai falar da última ferramenta aqui para vocês. Uma outra forma de investir, de chegar na emoção, é investir na felicidade um do outro. Aí você chega na emoção com atos de amor, atos de bondade, e isso é coisa de casal saudável. Essa preocupação, né? E eu vou chegar no coração dela. Uma forma de você ganhar o coração é você investir no outro. E como é que a gente faz isso? Se doando, priorizando, fazendo algo que deixe o outro feliz, ao outro fazendo o que ele gosta, fazendo o que ela gosta, surpreendendo. Você tem investido um no outro? Pergunta aí, um para o outro. Eu tenho investido em você? Pergunta aí, eu tenho investido na sua vida? Quem acha que pode ser melhor nisso aí, investir mais um pouco? Quanto mais a gente investe, mais a gente entra no território da emoção da pessoa e a gente chega no coração. E a gente só investe aonde é importante para nós. Você vai investir onde não é importante? Sim ou não? Não. Quem é importante, a gente vai investir ali. Tempo, dinheiro, habilidade, cooperação, né? Ajudar, presentear. Casamento é um grande investimento. Então, investir na felicidade um do outro é algo fundamental no casamento. Qual é o sonho dele? Qual é o sonho dela? O que você tem feito para investir nesse sonho? O que você tem feito para cooperar com isso aí? Quanto mais você investir nisso aí, mais você chega no coração dessa pessoa, mais facilidade você vai ter de registrar essa emoção. E uma coisa que a gente tem aprendido, que para você ensinar, você precisa primeiro conquistar a emoção. E isso, levando para os relacionamentos, é fundamental também. Né? De repente, no relacionamento marido e mulher. Por isso que Deus falou para o homem:
Qual foi a missão do homem dada por Deus? Em Efésios capítulo 5, versículo 22. Homem, ame essa mulher, né? Dê a sua vida por ela, como Cristo deu a sua vida para a igreja. O que Deus fez? Qual o investimento que Deus fez na nossa vida? Ele deu o que ele tinha de mais precioso. Que era quem? O Filho de Deus, Jesus. É o que ele tinha mais de precioso. Imagina você dando o seu filho em sacrifício por alguma coisa. Aquele seu filho. Pensa nisso aí. Deus deu o seu filho, Jesus. Era o próprio Deus dentro do ser humano, 100%. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Era o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus. Ali. Deus deu o que ele tinha mais de valor por nós. Aí ele vai e coloca na Bíblia: homens, façam isso, a mesma coisa com as suas mulheres. É difícil? Sim ou não? Não? Sim, né? É difícil. Não é fácil, não. Mas esse é o verdadeiro investimento, é dar a vida. Então, esse é um grande desafio para nós, homens, né? A gente já falou daquela palestra de amor e respeito. A mulher, quando respeita também, ela está dando o seu amor. O homem recebe respeito como amor. E é o que fala no coração do homem. E o grande desafio para nós, Provérbios 3, 27, não deixe de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. O que Deus está falando? Não deixe de fazer o bem se você sabe fazer. Tiago 4,17 também fala isso. Aquele que pode fazer o bem e não faz, você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Então, no casamento, isso é muito comum acontecer. Quando os dois começam a se perder nos interesses um pelo outro e um não investe mais no outro. Antes tinha investimento. Investimento no tempo, queria estar junto, era presentinho, era querer agradar o outro, era ajudando o tempo todo. Por que os casais vão esfriando? Porque um para de investir na vida do outro. Então, quem quer ser um casal saudável aqui? Ou permanecer saudável? Você quer? Então você precisa investir nisso aí. Ninguém tem um casamento bom por acaso. Você está aprendendo princípios de Deus, você precisa praticar. Se você precisa melhorar nisso aí, então você sai daqui, não, eu vou investir. E você talvez tenha que ter até uma conversa séria. De repente a comunicação não está tão boa, você vai e senta, conversa, tem uma comunicação aberta ali. O que você gostaria de sonhar, que eu fizesse para você? Qual é o teu sonho? Tem gente que não sabe nem qual é o sonho um do outro, né? E investir nisso aí, e o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Para a gente encerrar aqui. A Bíblia diz: aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. 1 Coríntios 7, 28. Quando um casal chega, pastor, eu estou com dificuldade, tal, a gente está... Eu falei, isso é comum, né? E é verdade, porque a Bíblia fala isso, Deus fala isso. Casamento vai ter dificuldade. Então, é normal, diga, é normal ter dificuldade no casamento, não é o fim, né? A dificuldade é normal, mas é possível melhorar. Né? Tem um versículo que me chamou muito a atenção, Provérbios 14, 4, que a primeira parte diz assim: onde não há bois,
o celeiro fica limpo. Primeira parte do versículo. Isso quer dizer o quê? O celeiro fica limpo, não tem sujeira, mas também não tem nada dentro, não tem colheita, não tem nada. Se eu quiser tirar a sujeira, eu tenho que tirar o boi. Sem boi, não tem sujeira. Mas se tem boi, tem sujeira. Para se livrar da sujeira, tem que tirar o boi. E a grande tentação é a gente tirar o boi. Não quero comparar você com boi, tá? Mas a gente não vai se comparar com boi. Mas tem um princípio importante nesse versículo, né? Então, por que ficar com boi, se o boi vai ter sujeira? A resposta está na segunda parte do versículo. Da força do boi vem a grande colheita. Nós vimos no versículo anterior, aqueles que se casam vão ter muitas dificuldades. Então, por que permanecer casado? Por que casar? Se Deus mesmo na Bíblia, 1 Coríntios 7, 28, fala que os casais vão ter muita dificuldade. É que casamento é melhor. Casamento tem muito mais vantagem. Vocês sabiam que tem uma pesquisa que os casados vivem mais do que os solteiros? Vivem mais, têm qualidade de vida melhor. Tem uma série de vantagens de ser casado. Eclesiastes 4:8 diz que é melhor serem dois do que um, porque a recompensa de dois trabalhando é maior. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quando um está com frio, o outro aquece. Quando um está sendo atacado, o outro ajuda a defender. Então é muito melhor ser casado. Né? Porque da força do boi vem a grande colheita. Mas de vez em quando vai ter o quê? Sujeira nesse celeiro. Estão entendendo o princípio? Segura o boi, né? Segura esse boi, que de vez em quando ele vai fazer uma sujeira ali. Sujeira de boi fede, né? Mas quem puxa? A força vem de quem? Vem do boi. A colheita vem de quem? Vem do boi. Não vou falar vaca não, só boi. Tá? Agora, se tem muita sujeira e pouca força, talvez esse boi esteja doente. Né? Aí precisa de ajuda, precisa revigorar. Se tem muita força, e pouca sujeira, opa, celeiro está uma bênção, esse casamento está uma bênção, né? Estou fazendo um paralelo aqui com esse versículo, com esse princípio que Salomão deixou para nós, sobre aplicável a casamento. Então, o que você pode fazer? Primeiro, procurar manter sempre o seu celeiro limpo, né? O boi vai estar lá. O boi vai fazer a sujeira, mas você vai tentando limpar esse celeiro, mantendo esse celeiro, né, que é a sua vida, a sua casa, o seu casamento, né? Mas o boi vai fazer a sujeira. E é muito melhor ter o boi, porque ele é que vai dar força. Né? Então, meu irmão, vale a pena, o casamento vale a pena. Por mais que o mundo aí fora despreze o casamento, as pessoas estão querendo casar. Cada vez mais as pessoas querem casar.
né? Existe uma corrente forte, maligna para detonar com o casamento, mas a gente vê que isso está no ser humano, esse desejo de casar. Então eu quero fazer um check-up rapidinho com você aqui, para tentar melhorar esse casamento. É importante. Vamos treinar isso aqui, vamos fazer esse check-up. Primeiro, vamos perguntar aí. Um perguntando para o outro: quando eu decepcionei você e não soube? Quando eu decepcionei você e não soube? Pergunta aí um para o outro aí. Não é para olhar para mim não agora. Segundo, o que eu devo fazer para fazer você mais feliz? O que você deve fazer para fazer ele ou ela mais feliz? Uma pessoa falou: eu quero que você pare de tentar me mudar. De repente é o caso de alguém aí, né? Quanto mais você quer mudar o outro, mais o outro não muda. E a pessoa que tenta mudar o outro, se tem alguém aqui que quer sempre tentar mudar o outro, você já percebeu que você não consegue, você que tenta mudar, você não consegue você mesmo nem ser do jeito que você gostaria? Como é que você quer que o outro mude? Né? Como posso irrigar mais os seus sonhos? Como eu posso te ajudar a sonhar, a realizar o seu sonho? Pergunte aí. Tem um homem perguntando assim: qual é o teu sonho mesmo, hein? Não pare de sonhar. Como posso contribuir para demonstrar minha admiração por você? Pergunta aí para ela. Pergunte para ela. Não fique me olhando. Ouça dela, né? Deixa ela falar para você. E acho que eu não vou vir mais nesses encontros de casar, não. Desculpe-me, eu falhei. Você tem feito isso? Obrigado por você existir e participar da minha história. Você tem declarado isso para ela? Para ele? Então, isso aqui faz parte de comunicação, de entrosamento, de comunhão no casamento. E os casais mais saudáveis são aqueles que se conhecem mais, aqueles que conversam, aqueles que compartilham, aqueles que chegam no coração do outro, aqueles que mexem com a emoção do outro, né? Aqueles que surpreendem, aqueles que investem um no outro. Então, lembre dessa palestra, que eu acho que foi uma das mais importantes aqui para se ter sucesso num relacionamento, para que o seu casamento seja realmente saudável. Você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que fazer o dever de casa, porque isso não vai cair do céu. É antinatural. Não vai ser por acaso. Eu não vou cruzar os braços e isso vai acontecer naturalmente, porque não vai. Porque isso não é do ser humano. Isso vai precisar de doação, vai precisar de entrega.
vai precisar de demonstração de amor, investimento da sua parte. Te amar vai ser